Minha música pede elementos certos. Ritmo, batida, inspiração. Investir também é assim. Mixar inteligência, dados e tecnologia é a nova trilha para fazer dos meus investimentos o meu próximo hit. Existe um lugar para você não investir sozinho. Esse lugar é o TC. Mude o patamar da sua vida financeira. Não invista sozinho. Baixe o app do TC. Ai, muito boa noite, traders, e boa noite, investidores! Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui comigo, Guilherme Cunha. Hoje é dia 4/5/2022, quarta, super quarta. O mercado esperou o FONC, na verdade, depois do pronunciamento do presidente do Fed, fazer os seus aumentos de taxa de juros, e estamos aqui na expectativa da materialização do aumento de taxa de juros Selic, a nossa taxa de juros aqui no Brasil, que eu, juntamente com Natália Cipriani, falaremos muito sobre o assunto. Enfim, não aquela live chata, quanto que vai render os seus investimentos? Isso você consegue ver no seu aplicativo da corretora, mas sim quais são as expectativas que a gente tem para o câmbio, quais são as consequências desse aumento de taxa de juros, e quem viveu, viverás mais uma vez a taxa de juros acima de 1% ao mês. Isso traz alegria para o investidor, traz uma leve tristeza para o tomador, mas também, obviamente, possui consequências para o mercado como um todo e ao PIB brasileiro, o avanço, o retrocesso e por aí vai. Mas para vocês não ficarem com o meu shape aqui, falando de mercado num curto espaço de tempo, enquanto o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, não divulga aí a movimentação via Copom, eu vou ficar numa resenha boa demais com ela, Natália Cipriani. Nath, sobe aqui conosco, dá um sorrisão, que o público está te esperando. Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem, Gui? Que bom estar de volta, adorei o convite, obrigada. Sensacional. Nath fez live comigo quando estava saindo a Selic de 2%, depois a 6,5%, que ficou uma faixa por muito tempo, 6,5%, e agora, hein, Nath? 12,75 é o que já está comprado pelo mercado. Qual que é o seu sentimento? Como é que está aí a movimentação dos seus clientes? Realmente tem muita gente saindo do renda variável para o renda fixa? Faz uma introdução aí antes que a gente vá para o fechamento de mercado oficialmente. Isso aí. O que tudo indica, né, a gente só está aguardando a divulgação do Campos Neto. Possivelmente essa taxa vai ser elevada ali para 100 pontos base, vai chegar em torno de 12,75. E eu, como opero renda fixa, este movimento de bolsa para a renda fixa está sendo um movimento bastante considerável. O pessoal está querendo fugir um pouquinho de risco, está migrando para a renda fixa, está sendo... O Brasil, na verdade, é o país da renda fixa, né? Agora ele só está retomando ali. O pessoal está correndo um pouco de bolsa, né? A gente está com cenário adverso lá fora, guerra, lockdown China. Então, o pessoal volta para a boa e velha renda fixa. Boa, e falando nisso, Nath, nesse exato segundo, tá? Através aqui do Mover, a gente vai pagar um urgente aqui junto com os nossos ouvintes. Banco Central eleva a taxa Selic para 12,75, era o consenso, né? O que o mercado já esperava, é uma alta de 1 ponto percentual, conforme as projeções. Eu vou deixar o Mover aqui de lado para ver se a gente tem alguma oratória diferenciada, né, a respeito das próximas movimentações. É sobre isso que daí a gente vai complementar. Mas desculpa, Nath, pode continuar aí falando sobre esse movimento. Os juros, eles continuam subindo, né? Subir 1 ponto base, a tendência é de subir mais meio ponto, né, na próxima reunião ali em junho, mas justamente para poder conter, né? Porque a inflação ela está atingindo níveis recordes e está acima das expectativas do mercado, né? O pessoal do Banco Central estava em greve, então não estava divulgando o boletim Focus, mas voltou nessa segunda-feira a ser divulgado, e toda vez que o IBGE divulga, né, a inflação, ele está batendo de fato níveis recordes.
Para vocês terem uma ideia, a última inflação divulgada, de fato, foi em março, e a inflação de março, o acumulado dos 12 meses está em 11,30%. E Forte. só no mês de março foi 1,62% em março, puxado pela disparada dos combustíveis, e foi a maior alta desde 1994, antes do Plano Real, ou seja, a maior alta para o mês de março em 28 anos. Então, por isso que o Banco Central ele está fazendo essa política, né, a política monetária, para justamente tentar controlar essa persistência inflacionária, que não está só no Brasil, né? Na verdade, está no mercado global. Isso está sendo uma realidade para todo mundo. Hoje foi um dia muito Hoje foi um dia muito movimentado, né, no mercado, porque além da divulgação agora no mercado interno da taxa básica de juros, a Selic, o Fed também divulgou uma alta da taxa, né, e a inflação para a gente já é pauta, a gente está acostumado com o cenário inflacionário. Lá fora, no mercado externo, isso é de fato uma Novidade, né? novidade. Então, o Banco Central está fazendo esse movimento de retração da economia justamente para conter a inflação. E, mais uma vez, isso tem como como você abordou no início, né, da live, para o tomador de crédito, isso não é algo bom, mas para o investidor, há a possibilidade do investidor se beneficiar nesse cenário de persistência inflacionária e ganhar dinheiro com isso. É o Pô, ponto Nath, que a gente precisa abordar aqui. que isso, falou bonito, hein? Eu só vou te interromper porque a gente vai pagar mais urgente aqui do TC Mover, que é exatamente o que nós tínhamos de expectativa para um futuro próximo, né? Então, o Copom antevê provável alta de Selic em junho, só que de uma menor magnitude. E também esse aumento foi unânime, não teve ninguém contra a esse 1% percentual, né? Um ponto percentual que foi esse aumento que nós tivemos nesse exato minuto. E no mês de junho já tem uma provável, entre aspas, então a gente vai seguir muito naturalmente o Boletim Focus, que acabou de voltar, e 13,25 é uma expectativa para a nova Selic no mês de junho. Algumas coisas estão sendo faladas agora através do Copom, que inclusive é exatamente o que a Nath acabou de falar. Inflação do consumidor continua sendo surpreendente para o lado negativo, diz Banco Central do Brasil. Então, até nós já estamos acostumados com inflação, né? O Brasil vive o país do caos barra inflação. Mesmo assim, é muito difícil o Roberto Campos Neto aí conseguir organizar a taxa real do país, que é a melhor do mundo, tá? Hoje, com esse aumento de taxa básica de juros para 12,75, a foto do Brasil continua bonita, a gente ainda continua num cenário positivo de taxa real. E aí, a Nath muito bem colocou, nos Estados Unidos isso é uma surpresa, uma novidade, né? Então, por isso que o presidente do Fed, por muito tempo, ficou falando que a inflação era transitória, por mais que a máquina de imprimir dinheiro tivesse a milhão e colocando estímulos na economia, que é naturalmente a consequência da inflação, ele só conseguiu se movimentar agora. Mas eu vou deixar, Nath, você complementar para que daí depois a gente possa ir para os Estados Unidos da América. Taxa de juros real, mais pequeno, né? O investidor está reclamando ou ele não faz essa conta? Bom, a maioria dos investidores, eles não fazem essa conta. Eles não consideram a inflação, ainda mais agora com a inflação, né, há 7 meses seguidos, a inflação está na casa dos 2 dígitos. Sim. Então, a gente tem a possibilidade, né, da gente se beneficiar com essa alta da inflação em relação aos investimentos. É claro que se a gente vai ao mercado, a gente sente na pele a alta dos preços. Porém, nos investimentos tem como a gente se beneficiar disso. E como? Eu costumo dizer que em terras de inflação, quem tem um ativo real é rei. E o que são esses ativo real? A gente tem esse ativo real tanto no crédito privado quanto no título público. Vamos falar em grau de risco, né? Para os investidores mais conservadores, os títulos públicos eles têm um risco soberano.
Então, você entrando ali no site do Tesouro, seja no home broker de sua corretora ou no site do Tesouro propriamente dito, tem as chamadas NTNBs, que lá vai estar escrito o Tesouro IPCA+. Então, ali, Tesouro IPCA mais 5,45%. Então, você sabe que você tem uma taxa real fixa de 5,45%, mais 100% do que variar o IPCA. Isso a gente está falando em título público risco soberano. Se a gente vai para o crédito privado, vocês concordam comigo que quanto maior o risco, maior a remuneração? Então, o crédito privado ele vai pagar IPCA acima do prêmio, que é o valor fixo, né? Que o Tesouro Direto vai pagar. Porém, com a exposição em crédito privado, o emissor é um banco, não é o governo, né, que está emitindo os títulos. Então, a remuneração é maior. Então, depende de qual investidor, qual risco, né, ele está suscetível a correr. Lembrando que no crédito privado, a gente tem ativos com cobertura do FGC, o chamado Fundo Garantidor de Crédito, que te garante, né, em caso de insolvência da instituição financeira, te garante ali 250 mil por instituição financeira, né, por conglomerado financeiro e por CPF. Então, se você tem um valor acima de 250 mil para investir, então distribua entre os emissores. Coloca 250 mil em um emissor, outros 250 mil em outro emissor, e por aí você vai distribuindo a sua carteira. Isso com risco chamado FGC. Então, a gente está falando em grau de risco: títulos públicos, risco soberano, crédito privado com cobertura do FGC, e além disso, a gente tem uns ativos de crédito privado que remuneram IPCA+, com incentivo fiscal para pessoa física, os chamados CRAs, CRIs, debêntures incentivadas, que têm uma remuneração híbrida, ou seja, IPCA, toda a variação do IPCA, mais uma taxa fixa. E todos esses ativos que eu mencionei aqui, eles vão ganhar da inflação. É o chamado a taxa real. E aí eu vou complementar, antes de a gente ir para a Bolsa, né? A gente vai surfar essa onda de renda fixa, que é a especialidade da Nath. Dentro de renda fixa, você consegue diversificar, pessoal. Então, entre todas essas movimentações, o título público, que é governo, e emissão bancária, que, entre aspas, possui um risco, mas ainda o Fundo Garantidor de Crédito te tira totalmente dessa enrascada. Eu gostei de ouvir a palavra insolvência. Você tá demais, hein, Nath? Falando bonito. Banco quebrou, pessoal. Deu zica no banco, você se lascou, você vai lá no Fundo Garantidor de Crédito e em 2 dias o seu din-din está de volta. Mas uma situação que a gente pode trazer de um insight aqui para vocês é o final dessa oratória do Copom, que reitera um IPCA para 2023 a 3,4. Então, além de você pegar um IPCA+, porque o mundo está muito louco, o mundo está com guerra, o mundo está ainda pagando conta de Covid, a conta do Covid não acaba tão cedo, então a gente pode ter, por mais que nós forçamos a barra com esse aumento de taxa de juros, a gente pode sim ainda ter pelo menos mais 1 a 2 semestres de inflação alta. Mas para 2023, o Banco Central do Brasil já força a barra para jogar o IPCA lá para 3,4%. Então, é legal você também entender esse insight que a gente vai dar para você, que é o quê? Cara, hoje com 12,75, amanhã a corretora tem CDB pagando 12%, 13% ao ano cravado. Você consegue precificar. Já tinha antes. Então, antes de ter esse aumento de taxa de juros, já tinha CDBs de bancos menores pagando 13%, quase 14%. Então, se você crava essa taxa e você corre... O único risco que você corre é que a inflação exploda. Né? Putz, deu um risco inflacionário ainda maior, o Banco Central do Brasil não conseguiu manter a inflação dentro do teto, aí você se lascou, o IPCA+ seria mais inteligente. Mas como você não sabe, você não tem essa bola de cristal, é muito bacana você também precificar, porque, cara, há pouquíssimo tempos atrás, 1 ano atrás, a gente estava a 2%. A Janeiro 2%, de 2021 começamos a 2%. Que incrível. Loucura, está a 12, pessoal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. É 6 vezes mais
a taxa de juros de um ano atrás, nem 2 anos atrás. Então, isso é muito importante você entender, que pode ser que não dure muito tempo. Eu acho que essa é a real e é o que daqui a pouco eu vou falar. Essa, entre aspas, oportunidade de você pegar o seu pé de meia, né, o seu colchãozão, e fazer com que ele realmente venha a ter uma rentabilidade, coisa que não era possível há 6 meses atrás, porque a taxa de juros real, né, que é o quanto rendeu menos inflação, não era positiva. Essa live te favorece com esse conteúdo. Eu costumo dizer que investir em Brasil, médio e longo prazo, em ativos indexados ao IPCA, é investir sem medo de ser feliz. Você vai acertar. Ou então, quem estiver construindo uma carteira nova do zero, eu quero projetar o vencimento dos meus ativos para 1, 2, 3, 4 anos, que seja. Opte pelo título de maior duration, o que você quer resgatar em mais longo prazo, um ativo indexado ao IPCA, que você não vai errar. Você vai investir, vai deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz falando, olha, essa é a parte da minha carteira que eu tenho certeza que vai prosperar, que vai me dar um retorno bom, um retorno real bom. Projeta, né, coloca o longo prazo o ativo em IPCA+. E quando você mencionou, né, em diversificar a renda fixa, você falou em relação aos emissores. Mas diversificar a renda fixa, além de você ter a possibilidade de diversificar entre os emissores, dá para diversificar também em indexadores. Sim. Por exemplo, o cenário atual que estamos vivendo, alta da taxa Selic. O CDI, ele está correlacionado com a Selic, ou seja, Selic subiu, CDI, ele puxa o CDI junto, CDI sobe junto. E o que acontece? Faz bastante sentido, além dos ativos que falamos IPCA+, você diversificar na remuneração de ativos que remunerem 120%, 130% do CDI, porque a taxa Selic sobe e a remuneração do seu ativo, consequentemente, sobe junto. E você está pós-fixado, acompanhando a alta do mercado. Qual o risco que você corre, né, você investir em pós-fixado atrelado ao CDI? Se a taxa de juros cair. Mas aí você vai olhar ali para as projeções de mercado. A gente está com persistência inflacionária. A taxa de juros do nada não vai cair e chegar a 2%. Porque primeiro vai tentar o Banco Central vai tentar controlar a inflação, vai ver como a inflação vai se comportar, e não é do dia para a noite que vai reduzir essa taxa. É por isso que faz muito sentido você colocar. Hoje o CDI, a Selic está ali 12,75, o CDI 12,65, você colocar 120% sobre 11,65. É uma boa remuneração, é ótimo. Não era tão bom quando a Selic estava ali a 2%, né? 120% de 2% não é nada bom. Por isso que o pessoal saiu da renda fixa, foi para fundo imobiliário, foi para a bolsa, enfim. Mas no atual cenário, faz muito sentido você também se expor num pós-fixado ali, indexado ao CDI. Ou isso no crédito privado, né? A gente vê ativos ali 100% do CDI, 120% do CDI. Se a gente for pro título público, a gente entra no site do Tesouro e está ali, Tesouro Selic, que paga 100% da Selic mais um prêmio ali de 0,10, enfim, por ano. Então, a gente tem diversos indexadores, diversos emissores, então é só diversificarmos a carteira nesse momento adverso para se expor um pouquinho em cada cenário. É que você falou uma coisa importante, depois saiu mais uma evolução aqui pelo Banco Central do Brasil. O quanto você está disposto de tempo, né? Então, muitas das vezes, para que você consiga precificar uma rentabilidade legal, por exemplo, 13%, 14% ao ano, ou até mesmo um IPCA mais 4%, 5%, você tem que ficar por mais de um ano, na verdade, dentro desse ativo. 1, 2, às vezes até mais tempo com ativo. A gente já viu o CDB de 2029 na prateleira da corretora. Só que às vezes você não tem essa disponibilidade, você não está com o privilégio de pensar em tanto longo prazo. Então, o pós-fixado que vai acompanhar a taxa de juros, ele poderia não ser inteligente se no final do dia de hoje o Banco Central do Brasil falasse assim, ó, essa é a minha última alta. Então, qual que seria a loucura de você colocar um negócio pós-fixado que você sabe que não vai subir mais?
ficaria esquisito. Porém, além de falar que no mês de junho tem mais uma alta, não da mesma magnitude de 1%, vai ser menor, muito provavelmente para 13,25%, o Banco Central do Brasil finaliza a data de hoje falando da seguinte forma: os próximos passos futuros da política monetária poderão ser ajustados a qualquer momento, e o impacto da Selic alta será vista somente no futuro. Então, mais uma vez, eu acho que um dos eventos que mais me impactou em questão de oratória foi o BTG Macro Day do ano passado, que começou esse movimento de alta de taxa de juros, onde Roberto Campos Neto falou a seguinte coisa: eu vou colocar a taxa Selic aonde for preciso. E ele está cumprindo a promessa também aí de mais ou menos uns 8, 10 meses atrás, que é: eu vou colocar a taxa de juros alta, eu vou pegar e vou ver a consequência disso lá na frente, mas a inflação aqui no nosso país não vai ser desenfreada. Então eu acredito, Nath, e aí você pode me corrigir a qualquer momento, sinta-se à vontade, que a curva de juros aqui no Brasil não vai arrefecer numa velocidade rápida, ela vai continuar subindo, até com que a inflação demonstre que ele vai segurar e vai cair. Enquanto nós tivermos IPCA 15 sendo divulgado lá na Casa do Chapéu e falando que é desde 1994 que a gente não via isso, esquece, pessoal, esquece. A gente não, né? O Brasil está preferindo obter um provável retrocesso. Então, assim, é uma peneira, pessoal. Já estava meio apertado ali com a pandemia, esse movimento esgota o empresário, principalmente, porque o cara não vai conseguir pagar os seus empréstimos. É uma taxa de juros muito alta. Então, você pega, sei lá, 50 mil reais para fazer um fluxo de caixa na sua empresa, você vai pagar 100 já, porque você vai fazer em 48 vezes, é correlacionado a exatamente essa taxa que você está aprendendo dentro dessa live. Então, muito provavelmente, o empresário não tem a margem. Então, é como se fosse uma peneira realmente de vão sim, pessoal, ter um retrocesso, quebrar algumas pequenas empresas que necessitam de crédito, mas pensando no cenário comunidade Brasil, né, esse movimento que está acontecendo, ele é, entre aspas, pioneiro no mundo, porque todo mundo tem medo de aumentar a taxa de juros, mas a gente vive esse universo. E eu acho que a única coisa que a gente tem que reforçar antes da gente ir para o renda variável é: pessoal, não adianta nada você atrelar uma taxa de juros aí de 100% do CDI se no próximo mês for divulgado que a inflação está 12,75%. Você não ganhou nada. Então você tem uma falsa impressão que está ganhando dinheiro mensalmente, mas de fato o seu poder de ganho real ele permanece o mesmo. Então não adianta você gastar dinheiro porque você vai corroendo o seu patrimônio. Então eu acredito que cada vez mais entender o cenário macro, e hoje, na verdade, o Banco Central do Brasil foi muito mais ousado que o americano, né? Que eu já vou entrar nessa onda aí, mas o Banco Central do Brasil não está nem aí se vai retrocesso, se não vai, qual que vai ser a consequência dessa taxa de juros alta no curto espaço de tempo, que a gente fala 6 meses, 1 ano. Ele quer resolver, para falar o português bem claro, a pica da inflação, que está alta, está muito forte, está tudo muito caro, está caro gasolina, não é culpa de Petrobras, é culpa, de novo, do mundo, é culpa de guerra, é culpa de tudo que está rolando. Automaticamente aumenta o transporte, aumentando o transporte, custa mais caro chegar o alimento no supermercado também fica mais caro. Então eu acredito que é muito importante a gente ter essa oratória para que você, além de entender aonde é o melhor lugar para investir o seu dinheiro, você também saiba o porquê que as coisas estão custando mais caro. Não é problema do Brasil, isso é um problema global frente a estímulos financeiros que foram criados durante a pandemia, senão as pessoas morreriam de fome, juntamente com um conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, que daí foi o carimbo de tudo custar mais caro. Não sei se vocês acompanhavam isso, né? Tem muita gente nova nessa live por causa da Nath, mas tudo das commodities explodiram. O petróleo não estava nesse preço. O petróleo subiu 30%, 40% quando começou a guerra. Fertilizante aumentou 30%, 40% nos primeiros 4, 5 dias de guerra, né? Então, tem muitas situações distorcidas que, no curto espaço de tempo, ainda no mercado financeiro, é muito difícil a gente adequar. Nossa, você foi no ponto, Gui. As empresas, elas estão sofrendo com a alta dos preços e estão repassando para o consumidor,
Na Exato. verdade, elas não têm alternativa. E o último a inflação divulgada em março, o que impulsionou de fato foi a alta dos Uhum. combustíveis, porque, transporte, alimentação, tudo, né, tá atrelado ao combustível. Por isso que essa inflação ela tá persistente. E você tocou no outro ponto muito bom, que nós fomos os primeiros a começar a elevar a taxa básica de juros. Então, o nosso governo, né, o Banco Central, ele foi muito perspicaz. Não sei se é porque a gente está tão acostumado com essa É isso. inflação alta, mas nós fomos os primeiros. Os Estados Unidos demorou muito para começar a subir os juros. E está acontecendo o que está acontecendo lá, né? Eu acho que assim, não é nem tirar o mérito, né, da equipe econômica que a gente tem hoje dentro da administração do país, mas é exatamente isso que você falou. O passado nos condena e ajudou muito. Então a gente, É. quando começou a guerra, assim, ó, eu vou falar por mim, né, que vivia mercado financeiro, vivi mercado financeiro desde os meus 18 anos de idade. Começou a pandemia, a primeira coisa que eu falei é: nossa, a inflação vai para casa do chapéu, porque a gente sabia da impressão de dinheiro, a gente sabe a fragilidade do nosso câmbio, então era meio óbvio todo esse movimento. A resolução foi chocante para nós devido à sua agilidade. Caraca, olha o quão rápido aumentaram essa taxa de juros e acabaram se controlando mais do que o próprio Estados Unidos. Então, o que é legal você também entender nessa parte da live? Dói agora, para doer menos no futuro. Então agora é horrível, pessoal. Agora para quem tem dinheiro, né, muito dinheiro, é difícil porque você vai ficar atrelando aí renda fixa, renda fixa, renda fixa, mas o seu poder de ganho real ele é baixo. Então você vai ter que às vezes continuar em determinados pontos do mercado comprando risco em bolsa de valores para poder ter uma elevação patrimonial. E quem não tem dinheiro está lascado. Igual a Gil do Vigor, Big Brother do Brasil 21. O Brasil tá lascado. Então, quem estava no perrengue em 2020 e sobreviveu até 2022, nossa, ou, de novo, ou dá uma quebradinha chata, ou ele vai se ressurgir das cinzas em 2023 e vai ficar gigante. Porque o ano de 2022, para quem está sem grana e conforme vai tendo esse aumento de inflação, tanto faz a Nossa. Selic, tanto faz o quanto vai render os investimentos, porque você não tem dinheiro para investir. Mas é muito importante você ouvir uma live de investimentos para que você já se programe, você já comece a reestruturar os seus financiamentos, por mais que a taxa de juros esteja alta, ligar para o seu gerente do banco e organizar o seu orçamento doméstico, né, o seu cheque especial, o seu cartão e por aí vai, torna-se necessário porque a inadimplência no Brasil vai ser alta e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho quando a gente for para a Bolsa. Nath, você quer complementar alguma coisa enquanto eu dou uma olhadinha se alguém tem alguma pergunta? Quero complementar. Eu falei da diversificação aqui de portfólio em relação à renda fixa, né? Falei dos ativos que remuneram IPCA+, falei dos ativos pós-fixados que remuneram um percentual do CDI. Só que vale ressaltar também outra forma de diversificação, na verdade é um tripé que faz sentido, né? IPCA+, pós-fixado no CDI e uma boa taxa pré-fixada. Hoje, para quem quer investir em curtíssimo prazo, tem taxa de 1 ano aí remunerando 14,30%. Ah, é uma taxa realmente muito boa, então eu vou colocar tudo nesse ativo. Não faz sentido, por quê? Se tivermos outras altas, né, da taxa Selic, vamos supor, igual lá, enfim, governo Dilma chegou a 14%, e eu estou com uma taxa ali de 14, beirando 14,30, né, com incidência de imposto de renda, não faz tanto sentido se a inflação explodir. Exato. Mas faz sentido colocar um percentual da carteira em uma taxa de 14,30, porque você tem essa taxa boa, remunerando, né, fazendo a mágica dos juros compostos, que independente do que aconteça com inflação e taxa de juros, você já tem aquela taxa pactuada, já tem aquela taxa pré-fixada. E se você puder deixar um tempinho a mais, eu não sei se o público aqui é mais de bolsa, porque eu sou da renda fixa, então muitos investidores que já estão com mais idade, não querem ter trabalho, hoje eles têm uma taxa liberando os 15%, que se eles colocarem ali 100 mil hoje, daqui a 5 anos eles vão ter uma variação ali de 100%. Eles vão resgatar 200 mil reais.
Então, eles têm valores para investir, deixar lá fazendo a magia dos juros compostos e não quer ter a porrinha ação. Ou então pegar a parte da carteira, expor ao risco, tradear, né, comprar, fazer swing trade, enfim. São estratégias, mas essa taxa no patamar que está, a gente consegue investir numa 14% ou 15%, o que não era uma realidade quando a taxa estava 2%, por exemplo. Então, se a economia começar a arrefecer, né, em relação a taxas, se chegar ali, por exemplo, a 5%, você tem uma taxa pré-fixada ali de 14% garantida. Então, faz sentido diversificar nessas três formas de remuneração. Sensacional. Nath, para a gente encerrar essa primeira etapa de renda fixa, deixa um merchan aí para quem quiser tirar qualquer dúvida, fazer uma crítica ou sugestão. O Instagram de Natália Cipriani é @Natália Cipriani. Você consegue mandar lá qualquer dúvida a respeito de pré, pós-fixado, aonde que você acha tesouro direto e, enfim, o que você tiver ainda de dúvida e não conseguir sanar nessa live. Natália Cipriani, uma pessoa, inclusive, incrível, irá trazer essas informações para vocês. Pessoal, eu vou entrar um pouquinho em parte de renda variável, Nath. Convido você aqui a permanecer comigo, até mesmo para que você possa tirar alguma dúvida, caso venha a ter, porque agora a gente começa a falar dos Estados Unidos da América, né? Não sei se você pôde acompanhar também, mas o presidente do Fed salvou o mercado na data de hoje. Nós tínhamos ali mais um dia que agora indo para um fechamento, né, que a gente normalmente esse horário faz um fechamento, a Bolsa de Valores estava um caos, estava mais um dia em queda, o dólar acima de R$5, e no final das contas, o presidente do Fed, o 0,5% lá nos Estados Unidos foi contratado, já era o esperado, foi unânime também. Eu acredito que a qualquer momento os Estados Unidos da América tenha que agir um pouco igual ao Brasil, ser um pouco mais forte nesse aumento de taxa de juros, porque senão, de novo, vai custar muito caro para os Estados Unidos. É o único país, né, que tem a impressora do dinheiro, imprimiu trilhões de dólares, e nesse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, ele deu mais uma imprimidinha ali de um dinheiro que foi distribuído para a Ucrânia. Não sei se você sabe disso, mas os Estados Unidos está financiando essa guerra, dando dinheiro, armamento e comida. Então isso também faz um aumento de inflação na terra do Tio Sam, Estados Unidos da América. Então, na data de hoje, a maior preocupação do mercado era ser 0,75, que era muito difícil, a gente não acreditava nesse movimento. A primeira etapa foi concluída com sucesso, aumentou-se 1% lá nos Estados Unidos e a taxa de juros lá é 0,75 frente a uma inflação de 8%. Olha que loucura, o que eles vão ter que fazer lá eu não sei, mas vai ser difícil. E aí, Foi no final das contas... Ai, desculpa. Não, e o final das contas, acho que só para não perder o raciocínio, o presidente do Fed entrou em seguida, e aí ele deu um alívio da seguinte forma: não dá para subir 0,75, porque emitiu-se muito dinheiro, tem lá todas as dívidas também do tesouro deles, né, que foram emitidos. Então, para reduzir esses estímulos, tirar esse dinheiro do mercado, se aumentasse 0,75 para controlar a inflação, a dívida ficaria muito alta. Então, é uma sinuca de bico nos Estados Unidos da América péssima. Eu não queria estar investindo nos Estados Unidos agora, porque é um cenário de guerra. Olha que loucura! É guerra no mercado financeiro americano, porque daí a Nasdaq começa a desabar, né? Juros altos acaba com empresas de tecnologia no curto espaço de tempo, todo mundo começa a contratar taxa de juros americana futura que está bombando muito forte, e uma hora o governo vai ter que pagar todo mundo, nem que seja imprimindo mais dinheiro e gerando mais inflação. Estados Unidos está enroscado, e quando os Estados Unidos está enroscado, é muito bom para o país emergente, né? Então, se não está claro, se não está evidente, se não está rentável numa facilidade os Estados Unidos da América, vamos procurar a alternativa, e a alternativa é país emergente. País emergente, o Brasil hoje ainda é o melhor. Tá? Aqui a 3 meses, não sabemos. Então, é um dos motivos para você entender por que a Bolsa estava tão negativa e subiu tanto. Foi presidente do Fed acalmando ali o mercado a respeito de perspectivas de taxa de juros futuro, e o dólar ter ficado abaixo dos R$5, que foi uma das bolas que a gente cantou às 9 horas da manhã na rádio do TC. Era óbvio que, independente de qualquer coisa, o dólar tinha que cair, porque ele só subiu nesses últimos dias devido à data de hoje.
Então o dólar não subiu, é mentira o que eles ficam falando no Morning Call, pessoal, subiu por causa de aversão a risco, subiu por causa da guerra. Claro que não, a guerra faz mais de 60 dias, já fazem 2 meses que a guerra está aí. Não teve nada de movimento de aversão a risco, nada disso. O dólar só subiu porque a galera apostou na ideia do presidente do Fed estar falando pelo menos 0,75 na próxima reunião, que foi aconteceu no Brasil. No Brasil, o Roberto Campos Neto fez isso, que eu não comprava essa ideia. Então eu erro no presidente do Brasil e acerto na olho do mosquito no presidente do Fed, e é por isso que o dólar caiu. Cenas dos próximos capítulos agora, pessoal. Quem investe nos Estados Unidos tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque parece que tá legal, mas tá péssimo. A taxa de juros lá é negativa em dólar. Com essa curva de juros subindo, as empresas de tech de lá tendem a apanhar. XP Investimentos hoje caiu mais de 10%, puxou BTG para 5% para baixo no começo do dia. Não peguei o fechamento, mas deve ter subido forte esse movimento do Fed. Mas também não dá para vender otimismo no curto espaço de tempo, porque uma vez que a gente tem mais um aumento de taxa de juros contratado pelo Banco Central aí, né, provável, mas daqui a pouco a gente vê ali que vai se materializar tanto no Boletim Focus como na ata, então dá um sentimento ruim de retirada de dinheiro do local. Então o que a gente vai ver, e a Nath daqui a pouco pode fazer uma live num curto espaço de tempo com a gente confirmando. O local é muito louco. O local que a gente fala é o brasileiro. Você do outro lado da tela. Você começa a ganhar alguma coisa no renda variável, você vai sair e vai pôr no renda fixa. Porque é essa educação financeira que a gente tem. E o gringo vai voltar, pessoal. O gringo vai voltar comprando forte, porque ele viu que não funcionou o seu movimento do 0,75 lá nos Estados Unidos. Então, Bolsa tem sim agora um respiro forte. Bolsa tende a subir no curto espaço de tempo, mas não é saudável. Não é uma reversão de tendência. É uma oportunidade de curto espaço de tempo, de que não aproveitou uma onda positiva do Ibovespa, aproveitar nos próximos dias, semanas. E depois a gente tem, infelizmente, uma correção natural dos preços, porque o Brasil não está tão bombando assim não, como todo mundo fala. Nath, desculpa, você ia falar alguma coisa e eu fui indo embora porque a minha cabeça não para. Nada, imagina, quando você estava falando dos Estados Unidos, né, eu estava lendo que foi o aperto mais agressivo da política monetária em décadas, eu falo de mais de 2 décadas. Eu fiquei muito impressionada com isso. Então, porque ele não. E não foi o que o mercado esperava. Então, imagina se ele realmente comunicasse um aumento maior, né, no próxima reunião. O mercado ia entrar em pânico. Essa que é a real. Então, algumas coisas ficam evidentes para nós na data de hoje, que é o quê? Mais uma vez a gente vai falar e daqui a pouco a gente vai para o câmbio. Estados Unidos, Nasdaq, difícil você investir para curto espaço de tempo. É mais fácil você esperar continuar caindo e comprar a preços mais baratos, porque lá a conta vai chegar mais tarde do que chegou e está chegando no Brasil, mas chega mais caro e é em dólar. A nossa conta é brasileira, é em real. Aqui no Brasil, ainda a gente tem para os próximos 2, 3 meses os bancões indo bem, porque o aumento de taxa de juros está aí, o custo do crédito está aí, daqui a pouco a inadimplência também está aí, os bancos começam a ter uma dificuldade de crescer. Mas no curto espaço de tempo, bancos fica maravilhoso, né, dentro do mercado de renda variável. E, infelizmente, pessoal, eu vou ter que ser o protagonista de falar isso para vocês. Small caps é ruim. Então, quem estava comentando, né, eu vi, acho que o Pedro colocou nos comentários, as varejistas deram uma recuperada. É voo de galinha, vai afundar, você já pode esperar. Empresas como Melius, Cash 3, buscar 1,50, você pode ver Via voltar a ficar abaixo de 2,80, 2,70, porque não tem porquê empresa que o cenário macro, aumento de taxa de juros, não beneficia subir. Então, por mais que esteja num preço ridículo de barato, a gente está falando em empresas abaixo de R$4, essas empresas podem sim continuar a cair. Amanhã sobe tudo, pessoal. Amanhã é otimismo, amanhã todo mundo assistiu live com Natália Cipriani, todo mundo entra na bolsa e vamos comprar. Sucesso. Mas para situações consistentes, varejo tá ruim, small caps vai continuar caindo. Então, aguardem o que você precisa esperar, brasileiro,
para acertar no olho do mosquito na Bolsa de Valores, principalmente num cenário chamado Small Caps, no dia que eu e Natália Cipriani fizermos uma live falando assim, Banco Central do Brasil não vai mais subir taxa de juros, vai andar de lado, embicou para baixo, ele fez a curva para baixo, é hora de ir para tirar tudo que você puder dentro do que você destina para a Bolsa e para Small Caps, porque da Small Caps está muito barato, mas pode cair mais. Então, tudo é correlacionado. O mercado financeiro é mágico porque ele é correlacionado. Então, subiu os juros, o dólar cai, a gente vai falar daqui a pouco de câmbio, e small caps massacra. Então, não entrem em furada, não fiquem comprando ações de small caps agora, doidado, a não ser que você tenha a possibilidade, seja um privilegiado, de mensalmente ir comprando e fazendo estoque dessas ações small caps, e aí quando subir, você já está lá, você não perde o time, você não compra mais caro. Agora, caso você esteja iniciando agora, ou queira retornar na Bolsa de Valores e vai dar um all-in, não é a hora, porque o cenário não é positivo. O cenário também não é só renda fixa, renda variável, como a gente já falou, bancos principalmente vão arrebentar a boca do balão no curto espaço de tempo, 1 mês e meio, 2, mas small caps, que é a bola da vez, esperem, elas vão cair mais, infelizmente. Nath, quer falar alguma coisa, complementar algo? Estou só aprendendo. Nessa parte eu estou só aprendendo. E é isso, porque daí agora a gente vai para um negócio chamado câmbio. Eu acho que a nossa assertividade dentro do câmbio é muito alta e é uma das coisas mais difíceis que tem para economista, analista, é falar de dólar, é passar vergonha, né? Falar de dólar é passar vergonha. Você quer lascar um economista é perguntar qual é a projeção do câmbio? Pois é, porque o câmbio faz quase o que ele quer, né? Mas no final das contas a gente tem uma lógica. Então, eu reitero aqui, principalmente com a oratória que nós tivemos de Roberto Campos Neto, falando de um novo aumento de taxa de juros Selic, o dólar indo buscar R$ 4,60 e R$ 4,50. Para mim, é louco quem compra dólar agora. É louco, é louco. Ah, Gui, mas subiu para 5,30. Ele só vai subir para 5,30, que é um ponto gráfico, repetindo, sendo até cansativo para quem nos acompanha rotineiramente. Quando a guerra acabar e o Brasil ser Brasil e trazer um negócio chamado risco fiscal, que é criar mais um benefício, por como a gente está em ano eleitoral, surgir um aumento do Auxílio Brasil, mais uma parcela de não sei o que lá. Aí isso faz com que o gringo, né, o estrangeiro, que é o que manda na Bolsa de Valores, comece a sair, porque vai dar uma má digestão e aí o dólar sobe. Em vias comum de política monetária, cenário macroeconômico, dólar é R$ 4,60, R$ 4,50 o cenário otimista. Só vai voltar a ficar acima de R$ 5,00 e permanecer se você vê nas grandes mídias ou no noticiário do mercado financeiro risco fiscal junto com o fim de guerra. Ambos, para mim, estão muito longe de acontecer. Porque a guerra, toda vez que eu assisto algo sobre, está cada vez mais chato, cada vez mais intensificado, cada vez mais longe de uma bandeira branca. E como estamos aí no ano eleitoral que está morno, né? O 2018 era uma treta gigantesca, o nego estava tomando facada essas horas da tarde, e hoje a gente vê muito pouco falar ainda de movimento político, muito se olha para a famosa terceira via, né? Quem que vai ser uma provável movimentação fora de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, e não tem treta política. Então o Bolsonaro vem ganhando espaço sem precisar ser populista, sem precisar criar novos estímulos, então o dólar tende a cair forte, não é leve. Da mesma forma que ele subiu com medo do Fed, agora que já é um fato que não vai ter esse BO, ele cai numa mesma magnitude. Então, é uma mini aula que a gente queria trazer para vocês aqui, né? Para falar que taxa de juros subiu, vou fazer um resumão, aí você me corrige se esquecer alguma coisa. O resumão é, pessoal, saímos de uma taxa de 11,75 para 12,75. Essa taxa de juros ela é surreal e se você tiver grana, se você tiver capital na mão,
você consegue comprar pós-fixado, pré-fixado, IPCA+, e tanto faz o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano, até 2, porque você vai estar blindado de tudo. Você vai ganhar dinheiro de qualquer forma na renda fixa. Se você vai escolher tesouro, se você vai escolher CDBs, LCI, CRI, aí você manda uma mensagem para a @Natália Cipriani, que ela vê o que é melhor para você de acordo com a sua cuca, com o seu perfil de risco e por aí vai. Para quem quer viajar para Disney, comprar dólar agora, você come menos, você compra menos eletrônico, você visita menos lugar, porque você comprou um dólar caro. Dólar está caro, dólar tende a cair 10% num cenário rápido. Os 10% para baixo é o que subiu, então ele volta nos patamares de 4,60 e 4,50. Bolsa de valores sobe no curto espaço de tempo, mas não tem vida fácil. Felizmente ou infelizmente, nosso analista Bruno Mazzoni, ele acertou. É um ano que vai ficar andando de lado. Então, se subir até os 120 mil pontos, é para pegar a galera emocionada de comprar topo e cair de novo nos patamares de 105 a 100 mil pontos. Essa é a realidade materializada no dia de hoje, tá? Porque a taxa de juros já foi, mais uma vez, trazida para cima, não só na data de hoje, mas no próximo mês. E próximo mês, pessoal, é meio do ano. Acho que a gente esquece disso. O próximo mês é junho, acabou o primeiro semestre, então não dá tempo da Bolsa ter um rally para ir buscar topos históricos 150 mil pontos. Não dá, porque tem bastante empresa que vai se prejudicar com esse aumento de taxa de juros. Quais são as empresas que vão se prejudicar nesse aumento de taxa de juros? Varejo e small caps. Então, os próximos 2, 3 meses é ridículo para a empresa de varejo. A gente vai ver Via, Magalu, a gente vai ver todas essas empresas que são famosas na Bolsa de Valores tentando subir, mas o mercado devolvendo forte. Small caps, a gente comprou, né? A gente fez uma entrada em small caps e está apanhando, vai apanhar, se subir é para cair, e a gente só vai identificar as oportunidades de fato, né, para a gente se materializar quando a curva de juros parar de subir, coisa que foi divulgado na data de hoje que não. Tá? Então, amanhã, o Morning Call ele é da mesma magnitude desse fechamento, ele é bem à la educacional. Hoje, Bolsa de Valores fechou para cima, dólar fechou para baixo, é o cenário que o Brasil ama de ver. Muito provavelmente amanhã seja assim também, devido a toda a euforia que traz uma super quarta como essa. Foi nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos, do Banco Central de lá, aumentar a taxa de juros e aqui no Brasil, no mesmo dia, arrebentar a boca do balão. Então, amanhã, o mercado reage de um formato de muita volatilidade, mas provavelmente de bolsa para cima e dólar para baixo. Não se emocione. Se você tem a capacidade psicológica de ficar calmo nesse momento, sabe o que você faz? Vai, coloca num pós-fixado, tira uma onda de 1, alguma coisa por cento que vai render, espera o caos na bolsa. E aí, quando sair, agora eu falo sério, fiz uma live com a Nath, eu quero fazer mais lives com a Nath. Fiz uma live com a Nath, tá lá, ó, taxa de juros estancou e tende a cair. Aí, pessoal, você faz um favor para você e para o seu bolso. Sai do renda fixa após uma parte dele, né? E de acordo com o seu perfil e patrimônio, coloca uma querelinha lá de 20%, 30% do patrimônio nessas empresas que derreteram na bolsa. Tem empresa que está com 80% e vai cair mais. Tá maluco? A empresa não vai quebrar, é empresa boa, é empresa que tem caixa, é porque o cenário no Brasil foi muito rápido. Eu vou finalizar meu pensamento relembrando como é que foi o resultado do primeiro banco apresentado no Brasil, que foi Santander. O diretor de relações com os investidores do Santander falou na teleconferência a seguinte coisa: cara, subiu tão rápido a taxa de juros que a gente não conseguiu cobrar o nosso cliente. Então foi tão rápido, 1%, 1%, 1%, sai de 2% e vai para 11%, que o cheque especial não conseguiu acompanhar, cartão de crédito não conseguiu acompanhar, e teve gente que pegou crédito alto a 2%, 4%. É prejuízo para o banco. Então, é muito bizarro o que aconteceu no Brasil, por isso que a gente vai ter essas oportunidades, porque tem situações distorcidas, mas você precisa ter calma, tá? Você tem medo de chegar tarde na festa, você chega antes que o aniversariante. Fica feio, você perde dinheiro, você perde sanidade, você perde saúde, não faz sentido. Então,
pega esse fechamento de mercado, reflita, olha a sua carteira como um todo, como é que está a sua renda fixa, caso você a tenha, como é que está a renda variável, caso você a tenha, e saiba que o que não se beneficia com aumento de taxa de juros, principalmente varejo, construção civil e locação de veículo, você deve refletir. Se você tem small caps, você não pode olhar elas nas próximas semanas ou meses, porque vai ficar ruim, mas no longo prazo, 1 ano e meio, 2, é o que vai dobrar provavelmente de padrão, de patrimônio, de valor nominal. E no renda fixa, cara, se você precificou há 3 meses atrás, você já está triste, né? Então, novos aportes, tenham uma assessoria, né? O que é assessoria, pessoal? É gratuito hoje, eu fico muito louco, eu fico puto com essas coisas. O pessoal vai lá e vai estar fazendo autogestão num dos momentos mais difíceis e oportunos do mercado. Quem não tem a vivência do mercado financeiro, hoje faz um monte de besteira, sendo que tem um monte de oportunidade, né? Algumas evidências. Então, eu falei no Morning Call aí, cara, você não quer operar futuros porque é agressivo, 99% das pessoas perdem dinheiro, tudo bem. Cara, tem fundo de investimentos que ganha com a queda do dólar. Se já é evidente a queda do dólar, por que você não pega 1% do seu patrimônio? 1%. Põe R$1.000 que seja lá, num fundo que ganha na queda do dólar para você aprender. Pô, aprender ganhando dinheiro é muito gostoso. Coisa boa. A gente ganhou muito dinheiro, pessoal, com inflação. Em 2020, abril de 2020, boa parte dos nossos clientes saíram dos seus fundos multimercados que estavam azedando, foram para IPCA mais fundo, não foi ativo, não foi um CDB, não foi um tesouro, foi fundo. E o fundo de investimento positivou mais do que o Ibovespa. Lógico, era evidente. Assim como é evidente que o dólar está caro, assim como é evidente que daqui a 2 anos as small caps vão dobrar, e é como é evidente que é um momento massa de ganhar dinheiro no renda fixa. E tenho dito. Sim, sim. Às vezes, o investidor ele não quer ter trabalho. Mas vocês falaram de vários ativos para eu diversificar. Não tenho um assessor. Não quero também procurar um assessor. Se você for para um fundo de investimento, isso tem um custo, que é a taxa de administração. Mas tem um gestor que fica full time ali, fazendo a alocação, a venda dos ativos, ele fica operando para você ali. Então, você delega esse trabalho para um gestor que tem um custo, mas, porém, a possibilidade de ser assertivo é muito maior, porque o cara é especialista, ele trabalha o tempo inteiro para isso. Então, é uma outra possibilidade de investimento, sim, ir para a área de fundos, também é válido. Boa, perfeito, Nath. É exatamente isso. Eu demorei para te responder, que eu estou olhando as perguntas. Para o horário, a gente está bombando, tá? São mais de 520 pessoas assistindo vossa informação. Bastante gente vai te chamar aí, provavelmente, no Insta. Deixa eu só enxergar aqui que minha vista está difícil. Melhor um ativo pré ou pós, sabendo que após a eleição as coisas vão dar uma mudar, arrebentem, arrefecem, sei lá, não consegui enxergar direito aqui. Vamos lá, eu vou dar minha visão, Nath, aí você complementa em seguida, tá? Eu teria os dois. Então, se você tem dinheiro para guardar mais de 2 anos, vai para o pré. Vai para o pré porque o Banco Central do Brasil já falou que ele vai ter mais 1 ou 2 aumentos de taxa de juros, mas a inflação vai para 3 e pouco. Então, eu não colocaria um IPCA mais agora para 2 anos, porque pode ficar abaixo de um pré-fixado. Mas você tem que segurar 2 anos. Senão você vai para o mercado secundário vender esse seu ativo aí num aperto, você se lascou, você perde dinheiro no mercado secundário nesse tipo de ativo. Se você tem uma grana, mas é para esperar até o final do ano, até o comecinho do ano que vem, o pós-fixado te atende muito, porque o pós-fixado está pagando 120%. 115% do CDI numa taxa grotesca de alta, muito alta. Então você vai ganhar mais de 1% ao mês nos próximos 6 meses, até quiçá quase 1 ano, e isso é genial, porque te dá a liberdade também de você sacar a qualquer momento. Então, entre pré e pós-fixado, o que vai ser o divisor de águas para você no renda fixa é quanto tempo eu tenho disponível para esse dinheiro. Se é um negócio para longo prazo, que você não vai ver, coloca pré-fixado e sorria, porque a taxa de juros tende a dar uma estancada e cair, inflação cair, você precificou praticamente no topo.
tá? Você comprou muito bem a taxa pré-fixada. Agora, caso não seja um movimento aí de até um ano pós-fixado, ganha dinheiro. Na verdade, você vai ganhar dinheiro nos dois, você só não pode errar no timing de quanto tempo você pode ficar com o din-din. Exatamente. Quando você mencionou, né, agora não é um bom momento para a gente comprar small caps, mas talvez daqui a um ano seja um bom momento. Você com uma carteira diversificada, você igual conforme o Gui falou, você sai do pós-fixado para comprar small caps que seja. Porém, você saiu do pós-fixado, mas você tem uma taxa alta pré ali, então você Sim. está ganhando naquela ponta, porque justamente foi isso que aconteceu, você diversificou a sua carteira nos diversos indexadores. Perfeito, Nath. E aí, de novo, né? Essa liberdade também é muito legal. Porque, de novo, a gente não vai conseguir comprar small caps amanhã. Pode ser que você consiga até fazer um trade rápido de poucos dias, mas se essa não é a sua visão, fazer 30%, 40% do seu patrimônio ali alocado, você vai ter que esperar as small caps continuarem a cair. Então você ganha dinheiro no pós, tem essa liberdade de sacar a qualquer momento, e aí você ganha dinheiro para esperar uma oportunidade na bolsa. Que incrível, isso é muito bom. Né? E não ganha pouco, não é igual deixar numa conta digital lá rendendo 100% CDI, não. Você está ganhando 20% a mais do CDI, que está gigante, dependendo do valor, isso corresponde a muitos R$1.000 dentro de um mês. E aí, quando você for voltar a comprar os ativos que já estão amassados na bolsa, mas vão ficar ainda mais amassados, você, inclusive, ganhou um din-din para isso. A Ana Nega fez um comentário legal, né? Quem está comprado em varejo vai ter que esperar o rush natalino de fim de ano. E é isso mesmo. Então, o rush natalino é uma movimentação tradicional, acontece, esse ano atrasou, o Natal veio em janeiro, mas de fato é um fluxo que acontece, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, a gente tem várias situações que proporcionam um aumento de receita significativo para esse tipo de setor, mas eu acho legal, sei lá, nossa única e exclusiva opinião pessoal, eu não sairia comprando varejo amanhã, né, para equilibrar preço ou tentar ser mais esperto que o mercado, porque, de novo, amanhã, depois de amanhã, vai subir, vai, tudo de bom, sensacional, mas as cenas dos próximos capítulos são bem difíceis para o setor. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Nath, tem mais algum complemento, alguma dúvida que você queira? Bom, enquanto você vai lendo aí, eu vou falar. Enquanto você vai lendo, eu vou falando. Além disso, hoje, com a taxa de juros no patamar que está, tem ativos de renda fixa, as LCIs, LCAs, que são ativos isentos de imposto de renda, com pagamento de juros mensais. Então, você não vai se beneficiar dos juros compostos, né? Mas todo mês vai ser creditado um cupom, né? Um pagamento de juros em sua conta, beirando em torno de 0,91% ao mês. Isso é bom também para quem paga o aluguel e também é bom para quem tem um financiamento imobiliário. Como o Guilherme mencionou, as taxas dos bancos para quem tem financiamento imobiliário ficaram defasadas porque os bancos não conseguiram acompanhar o aumento de taxas. E eu tenho muitos casos aqui na corretora que o cliente tem um financiamento imobiliário com uma taxa ali de 9% ao ano, e a gente consegue LCs com 1% ao mês, isento de imposto de renda, que se ele pegar o valor do financiamento imobiliário, o valor que ele recebe de juros, ele paga a parcela do apartamento, do imóvel, e ainda sobra um recurso na conta. Essa é outra possibilidade que a renda fixa tem, com taxa nesse patamar. Estratégia, né? Você consegue ser mais estratégico e o investimento realmente te proporcionar algumas coisas bizarras de bom. Sejam bem-vindos, pessoal, a uma nova era do mundo dos investimentos, mais uma vez. De novo, algumas coisas estão óbvias. Eu sei que tem muita gente que já se enroscou, já está perdendo 30%, 40%, 50% small caps, que já não tem mais dinheiro para poder fazer um movimento de rebalanceamento da carteira, mas saibam que o movimento mais provável é esse, e às vezes você sair de um papel que não está legal e ir para outro, um setor que faz mais sentido, ou até mesmo entender que vai demorar mais tempo, mas você tem possibilidades reais de recuperação, inclusive sem risco. Eu acho que essa live gera um valor muito, muito grande. Nath, queria agradecer você estar aqui, já fazem 1 hora
que a gente está nessa resenha. Conversa boa, fluiu bem legal. É muito difícil falar de mercado quando a grande maioria está apanhando, está perdendo, né? A Bolsa de Valores foi bem ingrata aí no ano passado, e inclusive para quem moscou esse ano, ficou muito positivo aí, voltou para o zero. Graças a Deus, a gente está aqui no TC, contabilizou muito lucro e está esperando o melhor momento de recompra. Eu volto a comprar um pouco mais bolsa agora de curto espaço de tempo, né, porque gera essa obviedade, mas eu ainda espero um cenário mais baixo para poder voltar a comprar. Você é uma pessoa incrível, você tem que estar mais aqui com a gente, tá? Sempre que você tiver essa disponibilidade, dá um toque. A galera amou você aqui na live, bastante comentário te elogiando e que traga bons negócios em modelo geral. Continue acompanhando aí a famosa renda fixa, que agora também é a bola da vez. Eu tenho uma sugestão, Gui, posso falar? Por favor, estamos ao vivo e a Estou cores. super à vontade aqui. Você falou que o pessoal está perdendo dinheiro em renda variável, às vezes não está com um valor expressivo para investir. Nós poderíamos fazer uma live de fundos imobiliários, que é meio intermediário, né, entre ações e renda fixa. O fundo imobiliário que você pode investir com um ticker menor, às vezes, né, uma quantidade menor de cotas. Hoje temos fundos imobiliários com cotas ali a R$ 100, que são negociados em bolsa, com pagamento de juros mensais, isento de imposto de renda. São fundos de papéis que pagam acima de 1% ao mês, líquido, e ativo negociado em bolsa que tem liquidez. Pode ser uma boa. Eu acho uma boa, não, acho uma ótima. A gente já deixa isso marcado, porque hoje foi uma das dúvidas que a gente recebeu. Eu não quis entrar nesse mérito, mas o aumento de taxa de juros não beneficia boa parte dos fundos imobiliários, mas tem fundos imobiliários de galpão e fundo de papel, que a gente chama, né? Que você não está comprando exatamente um espaço físico que o inquilino sai e você toma. Você tem fundos de papéis que aí sim eles têm uma volatilidade menor e te entrega juros mensal para você, inclusive, se tiver essa capacidade de pegar essa rentabilidade e comprar no small cap, você ganha dos dois. Exatamente. Então, e os fundos de papel, para quem não conhece, são exatamente os ativos de renda fixa dentro do fundo. Exato. E Mas aí vai ser uma pauta para falarmos muito tempo para a gente falar sobre isso. É bem legal o tema. Nath, sensacional. Vai ser difícil fazer bons cortes, porque a live inteira foi sensacional. Mais uma vez, queria agradecer a você. Eu vi ali que tem mais dúvidas, a gente vai consolidando as dúvidas com vocês também dentro do hub da Conecta. E é isso, pessoal. Baixem o app do TC. Todos os dias a gente está aqui conversando com vocês através de um Morning Call e fechamento. O fechamento de hoje foi incrível. Nath, um beijo no seu coração. Beijo, obrigada, a gente se encontra pessoal. numa próxima, inclusive provável reunião do Copom e falando de fundo imobiliário. Valeu. Tá joia. Tchau, tchau. Beijo.